Você acompanha Jornal da Rede Alesp. De volta, hoje é quarta-feira, esse é o Jornal da Rede Alesp. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Nesta quarta-feira acontece aí a sessão plenária virtual, sessão extraordinária virtual, e nós vamos assistir aqui um trecho, um pequeno flash ao vivo dos acontecimentos na sessão plenária virtual que discute o PL 108 de 2021, que autoriza o governo do estado de São Paulo e o setor privado a comprar vacinas. Vamos ouvir um pouco o deputado Zé Américo. Estavam os muito pobres, que recebiam Bolsa Família, e as pessoas desempregadas. O ambulante, né? O ambulante que não tem como vender, né? A pessoa que vive de pequenos serviços, o pequeno comerciante, o balconista que foi demitido, os empregados de um modo geral. Então, essas pessoas tiveram auxílio emergencial. Nós devíamos aqui, acho que foi, não sei quem foi que falou, acho que foi a própria Mônica, nós tínhamos que estar discutindo aqui o auxílio emergencial, né? Nós temos aí, nos próximos dias, o governador Dória mandou um projeto para cá, para discutir a coisa de frente de trabalho, uma série de coisas. Paulo Fiorilo e outras pessoas da bancada do PT, Bebel, apresentaram emendas, e são emendas que propõem política de renda. Nós temos que estar discutindo política de renda, né? E, sim, também o correto, autorizar o governo do estado, eu acho que é muito boa a nossa lei, que a gente discutiu pouco ela, né? Autorizar o governo do estado a, em faltando vacina, poder comprar vacina, né? Poder comprar vacina. Isso é muito correto. O governo do estado de São Paulo tem o Butantan tem produzido muita vacina, mas as vacinas do Butantan, todo mundo sabe, estão no Plano Nacional de Saúde, né? Então, por isso, é entregue para a Secretaria da Saúde e para o estado de São Paulo fica mais ou menos 20%. Se tiver faltando vacina, nós temos que autorizar o governador a poder comprar vacinas que ele, né, que a equipe técnica da Secretaria da Saúde, que é muito boa, a equipe do Butantan, achar que vale a pena, né? Que passou pela Anvisa, compra. Então, essa é uma ótima lei, gente. Nós estamos... Para concluir, deputado, esgotou o tempo. Para concluir, deputado. Tá, já estou terminando. Né? Estamos dando elementos... Já encerrou o tempo, mas vamos para a conclusão, por favor. Tá bom. O poder público poder enfrentar essa pandemia tão terrível. Senhor presidente, muito obrigado. Desculpe ter invadido o tempo, mas estamos aqui. Muito obrigado. Para falar, deputado Luiz Fernando. Senhor presidente, nobres deputadas, nobres deputados, pessoal da TV Alesp que nos acompanha nessa sessão. Senhor presidente, primeiro quero iniciar parabenizando Vossa Excelência pela condução dos trabalhos em relação à questão do caso Isapê, né? A Assembleia Legislativa estava com foco, o Brasil com foco na Assembleia Legislativa, inclusive regiões outras fora do Brasil, do que aconteceria, se nós seríamos coniventes, se não, né? E eu parabenizo toda a casa pelo desenrolar desse fato, por unanimidade, chegou à conclusão de que não cabe, não podemos conviver com nada parecido com o que aconteceu. E o senhor teve à frente da casa uma condição de muita habilidade, já estreou pegando um abacaxi desse tamanho, mas quero dizer, presidente, que o senhor foi muito bem. Quero parabenizar também a nossa querida Maria Lúcia Amari, que presidiu ao Conselho de Ética, e quero aproveitar para parabenizar a minha querida líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, professora Bebel, que foi uma verdadeira maestra à frente da nossa bancada nesse episódio. Quem ganha com isso é a Assembleia Legislativa, que disse à sociedade e a todos os parlamentares: aqui não. Parabéns a Vossa Excelência.
Quero aqui dizer da minha alegria de estar na minha tela o senador Roberto Engler, que há muito que eu não o vejo, uma pessoa extremamente querida, uma pessoa, quero dizer que estou com muitas saudades do deputado Roberto Engler. Te pedir, Roberto, se cuida, um momento, assim como a cada deputado e deputado, né, um momento é muito triste e nós estamos sem comando nenhum. O Brasil é o epicentro da crise do coronavírus no mundo, né? O Brasil é motivo de chacota do mundo todo, porque nós temos uma pessoa, um genocida à frente da presidência da República, um homem que chegou lá com apoio de alguns deputados que estão aqui inflamados, querendo dizer que estão preocupados com a vida, com a vacina. Quando eu vejo a deputada Janaína Pascoal falar, para, Janaína, nós te conhecemos, né? Você gosta de discurso. Com esse teu discurso, você disse que tinha que tirar a presidente Dilma porque estava cometendo uma série de crimes. Janaína, hoje nós estamos vivendo, graças a você, essa desgraça no país, né? Porque começou ali o golpe, você foi uma daquelas que levantou, e aquelas atitudes malucas que você tinha de balançar o cabelo. Você ouviu um trecho do pronunciamento do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, que está usando seus 15 minutos aí para discutir o projeto 108 de 2021. Ouviu também o deputado Zé Américo, também do Partido dos Trabalhadores, concluindo. Enquanto isso, os deputados aí fazem a discussão do projeto 108. Vamos de mais notícias aqui no Jornal da Rede Alesp. A bancada dos partidos com representação aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo definiram as novas lideranças que conduzirão as bancadas em 2021. Essa troca estava prevista no regimento interno da Casa. Os líderes são os representantes dos integrantes de seu partido e fazem o papel intermediário entre eles e os órgãos da Assembleia. É responsabilidade também registrar o nome do candidato do partido para concorrer aos cargos da mesa diretora e indicar os componentes das comissões permanentes e parlamentares de inquérito. Alguns parlamentares não tiveram alterações, já que são os únicos membros da bancada. São eles: Adriana Borgo, do PROS, Alexandre Pereira, do Solidariedade, Douglas Garcia, do PTB, Leci Brandão, do PCdoB, Márcio Nakashima, do PDT e Marina Elou, da Rede. Já os novos líderes de partidos para 2021 são Ricardo Madalena, do PL, Sérgio Victor, do Novo, Analice Fernandes, do PSDB, Barros Munhoz, do PSB, Altair Moraes, do Republicanos, Campos Machado, do Avante, Delegado Olim, do Progressistas, Janaína Pascoal, do PSL, José Américo, pela minoria, e Márcio da Farmácia, do Podemos. Além deles, tem Marta Costa, do PSD, Milton Leite Filho, do Democratas, Mônica da Mandata Ativista, do PSOL, Professora Bebel, do PT, Reinaldo Augusto, do PV e Roberto Moraes, do Cidadania. Ainda falta a definição do nome do novo líder do governo, cargo ocupado anteriormente pelo novo presidente da Alesp, eleito em 15 de março, o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB. Jornal da Rede Alesp. E agora, no Jornal da Rede Alesp, vamos falar sobre o projeto de lei 108 de 2021, que autoriza o governo estadual e a iniciativa privada a comprar vacinas da Covid-19. Isso nós estamos falando nos últimos minutos, né? Mas o entrevistado de agora, nós vamos falar sobre a Semana de Incentivo à Doação de Órgãos Humanos para Transplantes. E eu recebo aqui na Rede Alesp o Rubens Garcia, presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso de recebê-lo e falar de um assunto aí tão importante e pertinente nos dias de hoje. De modo geral, em quais casos os pacientes necessitam de transplante, professor? Perfeito. É sempre uma pergunta interessante para esclarecer a população.
Eu diria que todas as doenças crônicas, muitas doenças crônicas terminais, quando não existe outro tratamento. Por exemplo, a insuficiência renal na fase final, que o paciente, na maioria das vezes, está precisando de hemodiálise. Os pacientes com cirrose, na sua fase já de descompensação, com água na barriga, com varizes no esôfago. Os pacientes que têm doença cardíaca também no estágio avançada, doença pulmonar, como enfisema, por exemplo, as doenças crônicas de uma maneira geral, e, claro, os tecidos, como córneas, né, que também é um dos transplantes mais realizados, medula, tecidos, osso, pele. Então, de uma forma geral, essa categoria é bem abrangente. Existe uma população realmente importante que precisa da doação de órgãos para sobreviverem ou para terem uma melhor qualidade de vida. Agora, de um modo geral, quantos transplantes são realizados no Brasil por ano? E tem categorias aí que tem uma maior demanda? Perfeito. Separando assim, em relação a transplantes de órgãos, em média são realizados mais de 9.000 transplantes de fígado, de fígado, rim, de órgãos, né? O mais realizado é o transplante renal. Por exemplo, desses 9.500 transplantes por ano, mais de 6.000 são de transplantes renais. Mais de 2.000 são transplantes de fígado. Depois vem coração, pâncreas, pulmão. E lembrando que o transplante de córnea é o transplante mais realizado. Em média, são realizados no Brasil, exceto antes de 2019, por causa da pandemia, em torno de 15.000 transplantes de córneas por ano. Agora, é importante, presidente, a gente falar qual o impacto da pandemia tem tido nesses procedimentos, né? Eu acredito que tem atrasado, pelo menos, e muitos tipos de procedimentos até suspensos, né? Como tem sido esse cenário? Perfeito. A BTO, junto com o Ministério da Saúde, tem sempre se reunido para traçar medidas para evitar essa queda. Mas essa queda ela aconteceu no Brasil e no mundo. Eu diria, por exemplo, em 2020, se nós comparássemos com 2019, houve uma queda na doação de órgãos de 12,7%. E dos transplantes foi variável. Por exemplo, o transplante o renal teve uma queda de 24%, é uma queda grande, né? O transplante de coração, 16%, o pulmão, 38%. O fígado, o transplante de fígado, menos afetado, mas caiu 9%. Mas os transplantes de córneas tiveram uma queda em torno de mais de 50%, porque durante o período esses transplantes foram suspensos. Aí nós chegamos agora, 2021, janeiro e fevereiro, a atividade transplantadora foi boa, mas em março agora, coincidentemente com o pico da pandemia no Brasil inteiro, houve uma queda importante das doações e, consequentemente, dos transplantes, acarretando aumento das filas e mortalidade também nas filas de espera por um órgão no Brasil. Agora é importante a gente perguntar também quantas pessoas podem ser beneficiadas, né, com a doação dos órgãos de uma pessoa? Perfeito. Os órgãos, por exemplo, você pode doar 2 rins para 2 pacientes, coração, 2 pulmões, pâncreas, fígado, intestino, aí já vão 7 pacientes órgãos. Ainda mais córneas, tecido ósseo, pele. Então, realmente, é um contingente importante de pacientes que são beneficiados com a única doação. Digo, uma doação de alguém que teve um diagnóstico de morte encefálica e que a família, num ato de muita solidariedade e amor, autorizou a doação de órgãos, que é isso que nós estamos precisando no nosso país, né? Solidariedade, preocupação com o próximo. Isso, a doação de órgãos contempla muito bem esses atos. Agora, um assunto que foi bastante discutido ultimamente, uma pessoa que morre da Covid-19, ela pode ser doadora de órgãos? Explique como funciona essa situação, que tem gerado muita dúvida, viu? Verdade, porque é uma doença nova que nós estamos aprendendo agora. O que nós temos agora é uma resolução, inclusive, do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, corroborada pela própria Comissão de Infecção da BTO, que nós precisaríamos que tivesse um prazo após o diagnóstico de Covid de em torno de 4 semanas, 28 a 30 dias. Isso aqui é o clássico, né? Alguém teve Covid, ele teria, para doar os órgãos, esperar 30 dias. Claro que já está havendo agora uma discussão sobre o encurtamento desse prazo, já que depois de 14 dias, geralmente as pessoas não mais transmitem a Covid-19. Talvez nesse contexto, o transplante não pudesse ser realizado depois de 14 dias, fosse o transplante de pulmão, porque é o órgão comprometido principalmente pela Covid-19.
Agora... Mas, em média, eu diria, 30 dias é o período padrão de espera para você poder ser um doador depois de adquirir Covid-19. E é obrigado a fazer o PCR mesmo após a morte para constatar essa doação ou não? Como? Eu não entendi a pergunta? Dado o prazo, né? Às vezes a pessoa, se ela é um PCR negativo quando morre, ela pode doar? Isso, exatamente. Uma coisa assim, claro, isso é a pessoa que está com doença ativa. Ela já teve Covid, não há problema, porque hoje isso é um item também de segurança. Todo doador de órgãos, a doação só é concretizada, as equipes só vão retirar os órgãos depois do resultado do RT-PCR para coronavírus ser indetectável. Então, isso traz uma segurança muito maior para as equipes que vão fazer o procedimento e também para os pacientes que vão receber aqueles órgãos e tecidos. Agora, hoje ainda existe eu diria, muita dificuldade dos parentes quererem doar o órgão da pessoa querida morta? Existe, infelizmente. A taxa de negação no Brasil, por exemplo, em 2020, foi de 37%. Varia no nosso país de 22%, 23%, que são os estados que têm menor negação familiar, que é Santa Catarina e Paraná, até estados da região norte que chegam a ter 70% de negação familiar. Então, é importantíssimo que haja esclarecimento, que haja informação, para que nós consigamos reduzir essa taxa de negação familiar e, consequentemente, aumentar o número de doações, aumentar o número de transplantes e salvar mais vidas. Até porque hoje nós temos no Brasil cerca de 43 mil pacientes nas filas de espera por um órgão ou por um tecido nos diversos estados da federação. Entendo. Agora, voltando ao assunto da pandemia, eu acho que muita gente que estava na fila acabou não conseguindo fazer o transplante. Vocês têm dados e, de repente, estatísticas de pessoas que acabaram piorando por não ter acesso ao transplante devido a todo esse momento que nós vivemos? Isso, nós temos os dados que a BTO fechou de 2019, houve um aumento de mortalidade na fila, tanto do transplante de fígado como do transplante renal, que são os órgãos mais realizados, como consequência da diminuição da doação. Outro aspecto também que influiu nessa mortalidade, que tem muitos estados, por exemplo, na região norte, que não fazem vários tipos de transplantes. Então, esses pacientes são encaminhados tanto para a região norte, sul ou sudeste. Então, essa dificuldade de locomoção, a diminuição da malha aérea também contribuiu para essa dificuldade maior de acesso do paciente a uma lista de transplante. Já que o Brasil, como nós sabemos, tem uma dimensão continental, então esse transporte, essa viagem de um estado para outro, às vezes é muito longa, geralmente é muito longa, e isso afetou essa facilidade de acesso do paciente a um serviço de transplante. Até porque também outro aspecto que está acontecendo agora em março, de forma muito importante, que às vezes pode ter a doação, mas muitas vezes aquele hospital não tem vaga de UTI livre para receber um paciente que vai ser realizado um transplante. Por quê? Porque os leitos foram preenchidos por pacientes com Covid-19. É outro fato que também impacta no número de transplantes no nosso país. Agora, outro fator que eu vejo que é interessante que a gente possa abordar, só alguns centros do país estão preparados para transplante ou todas as regiões do Brasil elas têm estrutura para fazer um transplante? Você citou muito da necessidade da malha aérea, né? Isso me chamou a atenção. Existem alguns transplantes específicos que só são feitos em poucos centros, em poucas regiões? Existe Perfeito. esse cenário? Existe. O Brasil tem uma disparidade regional, econômica, social. Então, por exemplo, se você pensar o transplante de fígado, na região norte só tem um serviço pequeno no Acre, nem Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, os estados do Nordeste, que não faz transplante de fígado, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, entendeu? Então, realmente, ainda existe esse coração também, não é feito pulmão, poucos estados do Brasil fazem transplante de pulmão. O transplante de rim tem uma complexidade menor, você tem mais estados que fazem esse procedimento. Mas o importante é que esses pacientes que moram nesse estado, se o estado não faz o procedimento, o estado obrigatoriamente tem que encaminhar para um centro de referência através do TFD, que é aquele tratamento fora do domicílio, que é custeado pelo estado.
E outro aspecto também, que aí há sempre uma integração, é que se um Estado faz só um transplante de rim, mas os órgãos podem ser captados, por exemplo, o fígado, e esse órgão ser encaminhado para outro Estado. Por exemplo, no momento aqui em Fortaleza, nós fazemos transplantes renais, estamos fazendo um transplante agora, por exemplo. O fígado é feito aqui. Os serviços de transplantes renais temporariamente suspenderam as atividades porque não tinham vagas em unidade de terapia intensiva e enfermarias. Então, esses rins são encaminhados para outros estados, para São Paulo, por exemplo, para Rio Grande do Sul, para Minas Gerais. Então, isso é muito importante para manter a atividade transplantadora no país e, dessa forma, beneficiar mais pacientes. Ou seja, não desperdiçar órgãos. Rubens Garcia, presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado, viu? Muito obrigado, o prazer é nosso. E é sempre importante informar que para ser doador não precisa assinar nenhum documento. É só todos nós afirmarmos em vida, eu sou doador. Quando acontece isso, você evoluir para uma morte encefálica, a família vai fazer a sua vontade. Isso é muito importante. Muito obrigado pela sua participação. Vamos de mais notícias do Jornal da Rede Alesp desta quarta-feira. O Dia Mundial da Saúde e Conscientização sobre o tema São Pautas em abril. A data, que marca o 7º dia deste mês, visa também estimular o desenvolvimento de políticas públicas em favor do bem-estar de pessoas. Aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo foi criada em 2021 a Frente Parlamentar de Dispositivos Médicos e Tecnologia para a área, coordenada pelo deputado Frederico Dávila, do PSL. A celebração surgiu em 1948 por iniciativa da Organização Mundial de Saúde. Outro objetivo é promover as ações para disseminar conhecimentos acerca do assunto. Isso serve para que os indivíduos saibam se cuidar e conhecer os direitos deles. A cada ano, há um tema em foco que reflete os problemas enfrentados pela população. O deputado Coronel Telhada, do Progressistas, que faz parte da ação liderada por Frederico Dávila, afirma que por conta da pandemia enfrentada pelo mundo, a saúde ganhou mais atenção. A saúde é uma preocupação do governo durante 24 horas, 365 dias por ano. Não pode esmorecer. E eu entendo que essa pandemia veio simplesmente para alertar um problema que nós temos há anos, há décadas em São Paulo e no Brasil, que é a leniência, que é o descuido, que é o descaso com a saúde pública. O que o cidadão paga de impostos, o que roda de dinheiro no Brasil, era para nós termos uma segurança, uma saúde muito, muito melhor. E o deputado Adalberto Freitas, do PSL, fala sobre a finalidade da data. O objetivo dessa data é conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação da saúde para ter uma melhor qualidade de vida. De acordo com o conceito definido pela OMS, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Aproveitando, quero destacar o importante trabalho dos profissionais de saúde durante a pandemia. São pessoas que estão na linha de frente em combate que está assolando aí o mundo todo. A Organização Mundial de Saúde aprovou um conceito em 1946 que visava ampliar a noção das pessoas sobre o que é estar saudável. A partir disso, ficou determinado que a saúde é um conjunto formado pelo bem-estar físico, mental e social. Os viajantes que costumam utilizar o transporte aéreo em poucos meses terão mais uma alternativa para voos internacionais, o aeroporto de Congonhas. De acordo com o secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Glasman, em um primeiro momento, a operação em Congonhas será apenas para a aviação executiva. No início de 2022, com a concessão à iniciativa privada, e em meados de 2023, abrindo a possibilidade para a abertura da aviação comercial. A Infraero já está trabalhando nesses voos internacionais da aviação executiva e, em um segundo momento, é muito provável que os concessionários invistam em outros aeroportos com foco internacional. Para os viajantes, a proposta representa maior conforto e praticidade. A novidade deve abrigar voos principalmente para a América do Sul. Para a internacionalização de alguns aeroportos brasileiros, serão instalados postos da Polícia Federal, da Receita Federal, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Vigilância Agropecuária.
O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, também deve seguir o mesmo caminho do aeroporto de Congonhas, recebendo voos internacionais, e ambos devem ser leiloados no ano de 2022. E este é o Jornal da Rede Alesp. Nesta quarta-feira você acompanhando todas as notícias aí do Parlamento Paulista, principalmente o projeto 108 de 2021, que autoriza o governo do estado a adquirir vacinas tanto para suprir a demanda do PNI, quanto autoriza a iniciativa privada a adquirir vacina. Sobre esse assunto, eu converso aqui com o deputado, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Fernando Teixeira, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Gostaria que o senhor comentasse um pouco aí sobre esse projeto que a Casa analisa, e o senhor agora há pouco falou no plenário virtual sobre ele. Deputado, o senhor nos ouve? Sim, minha. Deputado, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre esse projeto 108 de 2021, que a Assembleia Legislativa está analisando nesse momento, e há instantes o senhor falava no plenário virtual exatamente sobre ele. Agora o senhor está conosco ao vivo no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado. Quero saudar você, Guga, todos os ouvintes da Rede Alesp, dizer da alegria de estar aqui falando com vocês num momento muito triste no nosso país. Ontem o Brasil teve mais de 4.000 mortos por esse Covid. O estado de São Paulo, com 1.300 e tantas mortes, bateu o recorde. E eu quero falar a cada ouvinte, a cada cidadã que mora no nosso estado de São Paulo. Se cuidem, está muito difícil, está muito ruim, e nós estamos sem comandantes, né? O Brasil está sem comando, o governo do estado de São Paulo está sem comando, e a maioria dos prefeitos também não estão comandando coisa nenhuma. Resultado disso é esse número de mortes, né? Ontem, São Paulo bateu o recorde de mortes no nosso estado no mesmo dia, o Brasil bateu o recorde. Isso mostra que o Brasil é o recordista hoje no mundo e o estado de São Paulo é recordista no Brasil, né? Para vocês verem. E isso, a culpa de quem, se você me perguntar? A culpa é do presidente da República, do governador João Dória e dos prefeitos das nossas cidades. Eu digo isso porque em Araraquara nós temos o prefeito Edinho Silva, que tem dado um show, que tem dado um verdadeiro espetáculo de como enfrentar e de como salvar vidas, né? Lá tem morrido muito pouca gente, né? 48 horas sem nenhuma morte, né? Então, assim, isso mostra, e as ações e atitudes do prefeito Edinho têm mostrado que é possível, sim, salvar vidas nesse momento, né? Quero me solidarizar com todos aqueles que perderam entes queridos, amigos queridos, para esse Covid, para essa doença maligna, né? Quero me solidarizar também com todos os comerciantes, empresários que estão quebrando. E quero dizer para vocês, estão quebrando porque o presidente da República não comprou vacina, né? Em agosto do ano passado, foi oferecido para ele 70 milhões de doses. Ele disse que não queria. Ele deu uma declaração dizendo que quem precisava vir procurar eram os caras que queriam vender vacina. Imagina ele, presidente, sair atrás de comprar vacina. E hoje nós estamos pagando preço caro, né? A nossa economia quebrando e o povo morrendo. Graças a esse presidente da República, que tem tido uma postura, desde o começo da pandemia, genocida, levando o seu rebanho e o povo brasileiro para as ruas, sem máscara. Ele disse que máscara não importava, que vacina ele mesmo não ia vacinar, porque quem fosse vacinar podia virar jacaré.
né? E o mundo todo, a pandemia acabando, o comércio e a economia voltando, né? E no Brasil as coisas só piorando, só piorando. Então, quero te pedir, você que está na sua casa, se cuida, por favor, se cuida. Tua vida nos importa muito, né? A tua família precisa de você vivo, né? Nós precisamos de convencer a nossa juventude, o nosso povo, a tomar muito cuidado, evitar aglomeração, não seguir os exemplos do presidente da República e também, né, lembrar que no estado de São Paulo e nas prefeituras, a maioria das prefeituras, a quase totalidade, estão sem comando e o povo está morrendo. E a Assembleia hoje discute, deve votar hoje, deve aprovar hoje um projeto de lei que o Guga estava falando sobre ele, que autoriza o governador a comprar vacina. São Paulo é um estado milionário que tem condições de comprar vacina e vacinar toda a nossa população. E nós precisamos de abrir o comércio, nós precisamos de voltar às aulas, nós precisamos de que pare de morrer o nosso povo. Para tanto, nós precisamos de vacinar o nosso povo. Enquanto o presidente, o governador e os prefeitos estão brincando, hoje a Assembleia Legislativa está votando um projeto que autoriza o governador a comprar essas vacinas e que a gente possa fazer o que os Estados Unidos estão fazendo. Os Estados Unidos era o país que mais morria gente quando aquele maluco amigo do Bolsonaro governava, aquele tal de Trump, né? O atual presidente entrou lá, tem vacinado 3 milhões de pessoas por dia, as mortes lá embaixo, as infecções lá embaixo, e o país está voltando ao normal. Eles estão reabrindo os parques da Disney, para vocês terem uma ideia, porque lá eles conseguiram controlar. Controlar de que forma? Cuidando, sendo enérgicos, comprando vacina e vacinando, e não brincando, né? Então, hoje nós estamos aprovando, a Assembleia Legislativa de São Paulo vai aprovar um projeto de lei que autoriza o governador a comprar essas vacinas. Era para a gente ter aprovado antes, mas tem uma turma dentro da Assembleia que defende os empresários e queria que os empresários também comprassem, não sei o quê. Nós temos compra e dá para o SUS, porque nós precisamos vacinar os professores. Existem diversas categorias que são essenciais, que não podem parar de trabalhar. Por exemplo, o motorista de ônibus, o cobrador do ônibus, os conselheiros tutelares, e aí são muitos. Eu vou parar por aqui, os urbanitários, os eletricitários, né? Nós apresentamos um projeto que inclui diversas categorias, conseguimos já que o pessoal da segurança pública, policiais civis, militares, agentes penitenciários, entrassem nessa prioridade. Pedimos a priorização dos professores e profissionais da educação, mas o governador de São Paulo acha que só liberou para acima de 47 anos, né? Ou seja, os de baixo podem morrer. Sem vacinar professor, sem vacinar todo mundo, nós não podemos voltar à normalidade. Nós temos as pessoas fazendo entregas de Uber, tem os motoristas de Uber, tem o iFood, esse pessoal que vai de bicicleta, que sai de casa para trabalhar. O governador de São Paulo, ao invés de aumentar, e os prefeitos aumentar a frota de ônibus, o que eles estão fazendo? Diminuíram e está sobrecarregado o transporte coletivo. E é ali que as pessoas estão se contaminando. Então, nós precisamos comprar vacina, vacinar o nosso povo. Nós não queremos que as aulas retomem, como o governador quer retomar, antes das vacinações. Sabe por quê? Porque nós vamos estar levando os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos para as escolas, né? Muitos vão se contaminar, vão contaminar professores, os diretores, o pessoal da limpeza das escolas, vão pegar esse vírus, vão levar para casa e não tem mais vaga nos hospitais, né? Não tem mais vaga de enfermaria, de UTI, né? A gente estranha muito porque o governador não fez, né? Os prefeitos não estão fazendo hospitais de campanha. Por quê? Né? Se está superlotado, precisamos fazer, mas não estão fazendo. Então, assim, por isso que eu te digo, fique em casa se você puder, se não puder, evite, vá a pé, mas não vá de coletivo. Sabe por quê? Porque ali
você vai pegar esse vírus e se você não morrer, você corre o risco de levar esse vírus para casa e que outras pessoas possam morrer. Então, nós precisamos ter muita responsabilidade. A Assembleia aprova hoje esse projeto de lei e, se Deus quiser, esperar o governador agir, né? Quem sabe ele comece a enfrentar essa pandemia agora. Quem sabe? Né? Eu sou cristão e eu tenho orado muito a Deus para que o Dória comece a governar o estado de São Paulo, assim como peço a Deus que os prefeitos nossos possam mudar de atitudes, como esse presidente maluco e que tem sido um grande genocida, possa parar de tomar atitudes que levam o nosso povo à morte. Né? Então, é importante o que a Assembleia aprova hoje e, quem sabe, isso encurta esse sofrimento tão grande que o nosso país tem. Deputado Luiz Fernando, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu, deputado? Grande abraço, Guga, grande abraço a todos os ouvintes da Rede Alesp. Este foi o deputado Luiz Fernando, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, falando do projeto 108 de 2021. E vamos direto ao Palácio dos Bandeirantes, Zona Sul de São Paulo, onde acontece mais uma coletiva de imprensa do governo do estado sobre o coronavírus. Vamos acompanhar. Vai beneficiar até 500 mil de pessoas, direto e indiretamente, com repasses que chegam a R$ 500 por pessoa. E, repito, um investimento de R$ 1 bilhão do governo do estado de São Paulo. A Bolsa do Povo vai contratar 20 mil pais e mães de alunos. Repito, vamos contratar 20 mil pais e mães de alunos de escolas públicas do estado de São Paulo para trabalharem na rede pública de ensino, nas escolas onde estudam os seus filhos. E vamos ampliar também o número de beneficiados e os valores pagos nos programas sociais que já existem em São Paulo. Todos os programas serão unificados neste programa denominado Bolsa do Povo de São Paulo. E vamos enviar ainda hoje à tarde, o projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pois uma iniciativa desta ordem precisa da aprovação legislativa. Mas nós estamos convencidos de que a Assembleia Legislativa cumprirá o seu dever, a sua obrigação de aprovar um programa desta natureza para beneficiar a população do estado de São Paulo. Nós teremos um cartão físico e um cartão digital para o celular, das pessoas que possuem celular, e um cartão físico também. O secretário de Governo e vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, dará mais detalhes sobre esse programa, mas aqui está o cartão da Bolsa do Povo. Isso aqui é uma reprodução do cartão, que no tamanho de um cartão de crédito, será entregue a todos os beneficiados, a este 500 mil de pessoas, são 500 mil de famílias. Se nós multiplicarmos por 5, são 2,5 milhões de beneficiados. Vou deixar até com o Rodrigo, inclusive. Também, outra boa notícia, novas etapas da vacinação em São Paulo. Eu tenho visitado postos de vacinação toda semana, bem cedo pela manhã, logo na abertura desses postos, e cada vez fico mais sensibilizado ao ver pessoas com mais idade sendo vacinadas, felizes, alegres, pessoas que querem viver, querem ter direito à vida e querem prolongar a sua existência e estarem protegidas com a vacina. E fico muito feliz também de ver filhos, netos, maridos, esposas, vendo essas pessoas sendo vacinadas, recebendo a vacina no braço, a vacina do Butantan. Pois a vacina do Butantan, para as pessoas de 67 anos, começa no dia 14 de abril. Repito, pessoas com 67 anos já poderão ser vacinadas no estado de São Paulo a partir do dia 14 de abril. E mais, pessoas de 65 e 66 anos poderão começar a serem vacinadas em São Paulo no dia 21 de abril, uma semana depois. Repetindo, 67 anos,
começamos no dia 14 de abril. 65 e 66 anos no dia 21 de abril, com a nossa vacina, a vacina da vida, esperando que possamos ter mais vacinas, sejam as vacinas do Butantan, sejam as vacinas da AstraZeneca ou outras vacinas. Quanto mais, evidentemente, vacinas aprovadas tivermos, mais rapidamente vacinaremos e mais rapidamente poderemos voltar à normalidade. Sobre estas novas faixas etárias da vacinação, a Regiane de Paula, coordenadora do Programa Estadual de Vacinação, vai dar mais detalhes a vocês. Hoje pela manhã, essa é a terceira informação, nós entregamos mais 1 milhão de doses da vacina do Butantan para o Programa Nacional de Imunização. Com esta entrega, agora nós temos 38 milhões e 200 mil doses da vacina do Butantan para salvar 38 milhões e 200 mil pessoas no Brasil. É a contribuição de São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, do Butantan para o Brasil. E seguimos, dentro da mesma proporção, quase 9 em cada 10 brasileiros vacinados estão sendo vacinados com a vacina do Butantan. Apenas com esses 38 milhões e 200 mil doses que nós já fornecemos, nós estaríamos com a vacinação total de países como a Alemanha, a Espanha e a Itália. E São Paulo está dividindo, compartilhando e ajudando a salvar brasileiros de todo o país e aqueles que, obviamente, vivem aqui em São Paulo também. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, falará a esse respeito e também dará previsão sobre novas entregas da vacina do Butantan até o final deste mês de abril. Quarta notícia, o governo do Estado de São Paulo começou a distribuição de 1.000 concentradores de oxigênio. Uma informação importante, fruto do esforço e do investimento do governo de São Paulo e também de doações privadas de recursos para a aquisição desses concentradores. 624 equipamentos de um lote de 1.000 concentradores adquiridos pelo governo de São Paulo já começaram a ser distribuídos. Os demais 376 chegam até sexta-feira, 9 de abril, aos hospitais a que se destinam. São aparelhos, como sabem, utilizados no apoio para pacientes menos graves, o que permite que respiradores de UTI possam ficar destinados aos pacientes mais graves. Portanto, isso cria um alívio, melhora a condição hospitalar na rede pública aqui no estado de São Paulo. A outra boa notícia também é que adquirimos 2.000 cilindros de oxigênio, sendo que 540 desses 2.000 já foram entregues em 34 cidades aqui do estado de São Paulo. E todos os demais, todos, serão distribuídos até o dia 30 de abril, semanalmente. A secretária Patrícia Ellen, aqui ao meu lado, dará mais informações sobre estes equipamentos disponibilizados na rede pública de saúde de São Paulo. Quinta informação, e também muito boa informação. Nós, hoje, na reunião do Comitê Empresarial Solidário, foi a 28ª reunião desse comitê, reúne mais de 400 dirigentes empresariais, iniciativa que completa 10 meses de funcionamento e operação. Apenas na manhã de hoje, repito, apenas na manhã de hoje, conseguimos a doação do setor privado de 500 mil de cestas do alimento solidário. Repito, em 2 horas de reunião, com cerca de 406 empresas, conseguimos a doação de 500 mil de cestas básicas em 2 horas de reunião, das 8 às 10 horas da manhã. Além dessas 500 mil cestas, o governo do Estado de São Paulo já tinha autorizado a Secretaria de Desenvolvimento Social a adquirir 740 mil cestas do alimento solidário. Cada cesta custa R$70 e ela sustenta uma família de até 5 pessoas por 3 semanas dentro do padrão internacional de qualidade e de segurança alimentar para uma família de até 5 pessoas. Apenas, repito, um governo com credibilidade
consegue uma doação deste tamanho, desta ordem. São 35 milhões de reais em uma manhã, em 2 horas, em doações, em dinheiro e em cestas do alimento solidário. Se você não tem credibilidade, você não consegue arrecadar 35 milhões de reais em cestas de alimentos. Não é apenas ter popularidade. Para isso você precisa ter credibilidade. E muito obrigado aos empresários, empresárias, dirigentes de corporações privadas brasileiras e multinacionais que têm nos apoiado neste e em outros programas solidários em São Paulo. Um belíssimo exemplo humanitário que o Estado de São Paulo dá através da livre iniciativa. Célia Parnes, nossa secretária de Desenvolvimento Social, aqui ao nosso lado, dará mais informações a vocês sobre este programa e a importância de termos o alimento solidário no momento em que aumenta a pobreza, a extrema pobreza e a fome no Brasil. E finalizamos, na sequência teremos o secretário Jean Gorenstein com os dados de saúde e da pandemia aqui no estado de São Paulo. Vamos começar então com a boa notícia da Bolsa do Povo, com Rodrigo Garcia, nosso secretário de governo e vice-governador de São Paulo. Rodrigo. Bom, boa tarde, governador, boa tarde a todos. Hoje o governo de São Paulo anuncia a unificação e a ampliação dos seus programas sociais. No momento de pandemia, no momento em que todos sofrem também do ponto de vista econômico com as causas desse vírus, o governo de São Paulo amplia os seus programas sociais e unifica através do Bolsa do Povo. Na próxima tela, de maneira bastante simples, nós estamos ampliando o valor hoje investido nos programas sociais para cerca de R$1 bilhão já em 2021. Para isso, nós precisaremos da abertura de um crédito suplementar na Assembleia Legislativa através do projeto de lei que está sendo encaminhado hoje pelo governador João Dória. Então, investiremos só nesse ano R$1 bilhão na ampliação e em novos programas sociais. Na próxima tela, o Bolsa do Povo tem, então, portanto, a ideia de otimizar e unificar esses programas. Programas já existentes, como o Renda Cidadã, o Ação Jovem, o Aluguel Social, né? E programas novos, como o que já foi anunciado aqui pelo governador João Dória, como o Bolsa Trabalho. Nós temos, portanto, esses 7 eixos de condicionalidades no Bolsa do Povo: o eixo emprego, o eixo educação, o eixo qualificação profissional, o eixo incentivo, o eixo habitação, o eixo saúde e o eixo assistência social. E dentro desses 7 eixos, seja os programas existentes, sejam novos programas que nós possamos anunciar até o final desse ano, todos eles vinculados ao Bolsa do Povo, que é o novo programa social que incorpora os programas existentes. Tudo isso vai nos permitir fazer a otimização de público-alvo e também fazer a otimização de condicionalidades. Determinado público-alvo, determinada condicionalidade vinculado a determinado programa, né? Como exemplo de ampliação de programas existentes, na próxima tela, nós temos, por exemplo, a área do Ação Jovem, que é um programa já conhecido de São Paulo, que prestigia alunos da rede pública para que eles possam continuar estudando. Nós temos um valor histórico do Ação Jovem de R$ 80 por mês para cada beneficiário, e nós estamos passando para R$ 100 por mês o programa Ação Jovem, coordenado pela Secretaria de Assistência Social. Também na área de assistência social, o Renda Cidadã, outro programa conhecido aqui dos paulistas, né? Um dos pioneiros na transferência de renda, que também tem um valor histórico de R$ 80 e agora passa para R$ 100. Então, são 2 exemplos de programas existentes que estão sendo ampliados pelo Bolsa do Povo. Na sequência, um exemplo de um novo programa, né, que é justamente a contratação de cerca de 20 mil pais e mães de alunos para atuar nas escolas como colaboradores e, com isso, também tendo a qualificação. A ideia, portanto, é que, após aprovado o projeto de lei na Assembleia, o secretário de Educação, Rocieli, possa fazer a contratação de cerca de 20 mil pais e mães para colaborar
no retorno às aulas. Então fica aqui um exemplo, governador, de um novo programa social, né? Então o Bolsa do Povo vai permitir essa otimização, né, para que a gente possa alcançar o maior número de famílias possível neste momento de pandemia. A população tem urgência nesse momento e o que o governo de São Paulo faz é justamente atender a quem mais precisa. É importante deixar claro que todos os beneficiários dos programas atuais mantêm os seus benefícios, alguns com ampliação, e o objetivo é justamente aumentar o número de pessoas envolvidas. Nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Patrícia Hélia, a Secretaria de Desenvolvimento Social, da Célia Parnes, a Secretaria de Educação, do secretário Rocieli, a Secretaria da Saúde, que virá com novos programas dentro do Bolsa do Povo, né, envolvidas nesse projeto, também como a Secretaria da Habitação. Todas elas continuam na execução deste projeto e a Secretaria de Governo tem como objetivo, a pedido do governador, a centralização e efetivamente o acompanhamento da efetividade dessa política pública. O que lá na ponta da linha, com esse esforço do governo de São Paulo, tem resultado em melhoria da condição de vida ou em proteção social nesse momento de pandemia, governador. O projeto será encaminhado agora à tarde para a Assembleia Legislativa, vai ser analisado pelos deputados, esperamos em até 45 dias que o projeto possa ser deliberado e a partir daí, do final de maio, começo de junho, cadastramentos, lançamentos do cartão e, com certeza, uma luz e uma esperança para a população que, nesse momento, sofre muito com as restrições econômicas. Então, fica aqui um recado muito claro para aqueles atuais beneficiários que estão mantidos e que terão seus benefícios ampliados e a expectativa de muitos milhares de novos beneficiários do programa Bolsa do Povo. Muito obrigado, Rodrigo Garcia. Boa notícia, Bolsa do Povo já em operação a partir deste mês de abril. Agora vamos a boas notícias para você que tem pai, mãe, avô, avó, ou você que tem 65, 66 e 67 anos, a vacina está chegando no seu braço. Regiane Paula. Obrigada, governador. Boa tarde a todos e todas. Então, de acordo com o cronograma do Programa Nacional de Imunização e da Fiocruz, nós poderemos, então, no dia 14 de abril, abrir a faixa etária de 67 anos para 350 mil pessoas. E no dia 21 de abril, 65 e 66 anos para 760 mil pessoas com a vacina da Fiocruz. Para nós isso é muito importante. Como disse o governador, a vacina chegando ao braço de quem realmente precisa, dessa população mais vulnerável, que está mais vulnerável à doença, e nós então abrimos essas duas faixas etárias nesse momento. Eu queria mostrar a todos que o nosso vacinômetro já passou de 7 milhões, exatamente 7.028.976 doses aplicadas, sendo que de primeira dose, 5.159.637, e de segunda dose, que é o que nós estamos avançando bastante nesse momento, uma vez que nessa semana nós já estamos fazendo a segunda dose da população de 75 e 76 anos, 1.869.339 pessoas. Eu gostaria também de ressaltar, governador, a importante parceria inédita com o WhatsApp, para que a gente possa fazer o pré-cadastro da vacinação. O Vacina Já ele é muito importante e agora a gente conta com uma nova ferramenta que é o WhatsApp, que a partir de hoje será possível fazer o pré-cadastro para a vacinação contra a Covid-19 em todo o estado de São Paulo. A parceria é inédita no Brasil e vai permitir que as pessoas economizem o seu tempo em até 90% para que possam fazer a sua vacina no momento de se vacinar. Para isso, basta ligar para o número 11 95 220 2923 e preencher o pré-cadastro no WhatsApp. Eu quero agradecer ao diretor de políticas públicas do WhatsApp no Brasil, Dario Durigan, e ao presidente da Prodesp, André Arruda, que tem trabalhado conosco durante todo esse tempo, por viabilizarem essa parceria
tão importante que é a tecnologia da comunicação, que está sendo usado em benefício da saúde pública e da vida no estado de São Paulo. Muito obrigada. Muito obrigado, Rejane. Boas notícias, a vacinação avançando e avançando agora para as pessoas de 65, 66 e 67 anos. E vamos continuar impulsionando e acelerando o máximo possível com a vacina do Butantan e com outras vacinas que puderem ser adquiridas pelo Ministério da Saúde. E muito obrigado também ao WhatsApp, outro exemplo de cooperação entre o setor privado e o governo do Estado de São Paulo para ajudar a salvar vidas e a proteger pessoas em situação de vulnerabilidade aqui em São Paulo. Rejane, mais uma vez, muito obrigado. E agora, falando de vacinas também, mais 1 milhão de doses da vacina do Butantan, totalizando 38 milhões e 200 mil doses entregues para vacinação em todo o Brasil, com Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Dimas. Obrigado, governador. De fato, nós integralizamos 38 milhões e 200 mil doses. Já temos produzidas 41 milhões e 400 mil doses. E aguardamos a chegada de mais matéria-prima da China nos próximos dias para iniciar aí a fase final desse contrato de 46 e já iniciar o contrato de 54 milhões. Estamos aguardando a chegada de 6 mil litros, que originarão 10 milhões de doses de vacinas. É importante mencionar que essa chegada estava prevista para essa semana, houve um atraso e nós aguardamos para a próxima semana. Estamos fazendo aí todo um movimento junto à Sinovac, e o governador ontem fez um movimento junto ao embaixador da China no Brasil e teve total apoio. Então, acho que isso é importante mencionar que nós estamos trabalhando a todo vapor para que esse cronograma seja mantido e até adiantado. Quer dizer, o nosso pedido em relação à Sinovac e à China é que haja um aumento do volume de matéria-prima para que nós possamos adiantar a produção e aí, quem sabe, adiantar até a entrega dos 100 milhões que está previsto. Estava previsto inicialmente para setembro, adiantamos para agosto e existe aí, se ocorrer a chegada de mais matéria-prima, de maior volume de matéria-prima, adiantar isso para o final de julho. Esperamos que isso possa acontecer. Obrigado, governador. Obrigado, Dimas. De fato, ontem liguei para o embaixador da China em Brasília, Yan Yamin, atenciosíssimo, como sempre foi conosco e comigo em especial, e ele garantiu que falaria hoje com a chancelaria em Pequim, mas que ele não via nenhuma perspectiva de atraso por determinação governamental, seja qual for a razão. Me disse também que 50% de toda a produção de vacinas pelos laboratórios chineses estão sendo destinados a países no exterior, prioritariamente o Brasil, através da Coronavac. Antes de convidar a Patrícia Ellen para falar desse próximo programa e a entrega dos concentradores de oxigênio e dos cilindros de oxigênio, eu queria pedir à doutora Rejane que possa dar uma rápida explicação para que as pessoas que estão nos assistindo aqui ao vivo, pela Band News, pela Record News e pela TV Cultura e outras emissoras, outros canais, inclusive a TV UOL, possam compreender qual o percentual de vacinas que fica em São Paulo no Programa Nacional de Imunização. Recebi aqui algumas mensagens no WhatsApp de pessoas indagando quanto disso fica em São Paulo. São Paulo providencia hoje quase 90% de todas as vacinas do país. E as pessoas de São Paulo preocupadas qual o percentual de vacinas que fica no estado de São Paulo para a vacinação da população do nosso estado. Rejane. Obrigada, governador. De toda a entrega que é feita, seja pelo Instituto Butantan, seja feita pela Fiocruz, 22,6% das vacinas ficam no estado de São Paulo. Então, hoje, de 1 milhão de doses, nós recebemos 246 mil doses, que é o quantitativo que ficou conosco hoje do Instituto Butantan. Lembrando que nós estamos fazendo, então, também a segunda dose das vacinas até 28 dias e que esse é o percentual estimado que fica para o estado de São Paulo e os outros estados têm os seus percentuais calculados de acordo com a sua população. Obrigado, Rejane. E antes também de passar a palavra à Patrícia Ellen,
Na sequência, teremos a Célia Parnes. Quero voltar a reafirmar aqui aos meus colegas jornalistas que aqui estão e vocês que nos assistem em casa, terminada essa entrega de 100 milhões de doses de vacina contratados pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, depois de muito custo e muitas colocações feitas pelo governo de São Paulo, da vacina que Jair Bolsonaro dizia que não queria. Nós vamos cumprir o contrato e vamos entregar 100 milhões de doses da vacina do Butantan até o dia 30 de agosto. Depois, a partir de setembro, nós já compramos 30 milhões de doses da vacina do Butantan para atender exclusivamente os moradores do estado de São Paulo. Serão mais 30 milhões de doses para o braço dos brasileiros que vivem em São Paulo. A contribuição de São Paulo, do Butantan, para o país estará completa com 100 milhões de doses da vacina do Butantan. A mesma vacina que hoje é aplicada no braço de quase 90% de todos os brasileiros que são vacinados no nosso país. Patriciane. Obrigada, governador. Bom, essa força-tarefa de mobilização para oxigênio e concentradores tem sido muito bem sucedida e muito inspiradora de ver tantas empresas e tantas pessoas dedicadas a esse momento para garantir que não falte ar para os nossos pacientes que estão precisando de atendimento. Nós tivemos um crescimento recorde de leitos. Eu até ouvi essa informação, queria parabenizar o secretário Jean, governador, que esse crescimento somente desse último mês foi correspondente a um estado inteiro de porte grande, como, por exemplo, o estado de Minas Gerais. Foi esse o crescimento de leitos que nós tivemos em um único mês no estado de São Paulo. Com isso, houve uma demanda muito grande de oxigênio e lidar com ela para garantir que não falte oxigênio nas UPAs e nos hospitais de pequeno porte tem sido um grande desafio. O governador João Dória pessoalmente iniciou a mobilização dessa força-tarefa e agora o resultado concreto dela. Nós distribuímos 540 cilindros, inclusive queria agradecer às empresas parceiras, Ultragás, Copagás, a Ambev e a associação Abiquim, que mobilizou a todos, porque eles rodaram 10.500 quilômetros, inclusive no domingo de Páscoa, para garantir que todos esses cilindros chegassem aos municípios que precisam desse apoio. Outros 400 cilindros serão entregues essa semana e o restante para alcançar os 2.000 até o final do mês. Nós temos também 624 concentradores agora nos aguardando em Guarulhos, estão sendo desembaraçados neste momento. Secretário Jean, Marco Vignoli e eu pessoalmente vamos receber esses concentradores para iniciar a distribuição de acordo com a necessidade dos municípios, que está sendo levantada e coordenada através do COSEMS, o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, com a liderança do secretário Geraldo Repple. Então, é uma força-tarefa aqui que é resultado da mobilização de muitos. Aproveito para relembrar, governador, que eu fui testemunha do seu ponto sobre credibilidade. Hoje pela manhã, no Comitê Empresarial Solidário, de fato, eu nunca imaginei que fosse possível arrecadar 500 mil cestas em 2 horas. E as mensagens de todos os empresários foi exatamente nessa direção. Te agradecer pela sua resiliência, por sua coragem e também uma confiança muito grande no Estado, que nos dá uma esperança, né, da sociedade civil doar cestas para o poder público, confiando que elas vão chegar para as pessoas que mais precisam. Para finalizar, agradecer também o trabalho com Bolsa do Povo. Essa unificação de programas ela é histórica e vem no momento mais relevante que a população mais precisa. O Bolsa Trabalho está ali dentro, nós vamos ter mais 20 mil bolsas ainda dentro desse processo. E a professora Laura pediu para relembrar que as ETECs e FATECs também vão aderir ao mesmo modelo que o secretário Russeri está tocando na educação e já vão iniciar também, assim que nós tivermos a lei aprovada, a contratação de 2.000 mães e pais, né, que possam ajudar e acompanhar a retomada das aulas também nas ETECs e FATECs. Então, muito obrigada. Foi realmente muito inspirador ver o que aconteceu nessas últimas horas no governo e um agradecimento especial a toda a sociedade civil que está nos ajudando a combater a fome e garantir a vacina. Como você disse, né, vacina no braço e comida no prato. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia.
e, Patrícia, você tem toda a razão, aos que se mobilizam pelo alimento no prato, pela vacina no braço, e aos que se mobilizam para ter cloroquina em depósitos. Essa é a diferença entre os que acreditam na vida e na ciência e os que são contra a ciência e contra a vida. Vamos agora, falando em vida e falando em alimento solidário, ouvir a Célia Parni, secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Célia. Obrigada, governador. Com muita alegria que eu trago essa notícia, justamente dessa reunião que fizemos hoje de manhã, com o Comitê Empresarial Solidário, sob a sua mobilização de mais de 406 empresas e empresários solidários que têm sido constantemente mobilizados mês a mês pelo senhor desde o início dessa pandemia, e chegamos à marca de 1.929.251.000 reais captados entre insumos para a saúde e insumos também para a proteção social. Então, um número muito impressionante de mobilização. Isso, sem dúvida, é uma prova de credibilidade, de confiabilidade e de transparência nos critérios adotados, tanto na elegibilidade das cestas de alimentos, quanto de todos os programas sociais que são 100% destinados a famílias na pobreza e na extrema pobreza. E nessa reunião, hoje de manhã, tivemos, então, a marca altíssima de captação de 500.000 caixas de alimentos. São caixas de alimentos com todos os itens nutricionais para garantir a proteção alimentar dessas famílias em extrema vulnerabilidade. E com mais a garantia do governo do Estado, a aquisição por parte do governo do Estado de 740.000 caixas de alimentos, chegamos, então, a 1.240.000 cestas básicas, caixas de alimentos que serão entregues até julho agora. Isso tudo compõe uma grande frente de proteção alimentar do governo do Estado. O governador João Dória, desde o início dessa pandemia, vem ampliando as refeições nos restaurantes Bom Prato, um programa que tem 20 anos, tão conhecido da população, que agora passa a oferecer jantares e 3 refeições aos finais de semana e feriados. Portanto, os restaurantes Bom Prato não têm fechado, eles têm ficado permanentemente abertos de segunda a segunda, inclusive garantindo refeições gratuitas para pessoas em situação de rua. O programa Viva Leite, mais uma frente musculosa de proteção alimentar, maior programa de distribuição de leite da América Latina, mais de 5 milhões de litros distribuídos para famílias na extrema pobreza com crianças até 5 anos e 11 meses e que também foi ampliado agora durante a pandemia, incluindo idosos em residenciais e em instituições de longa permanência. O programa da Secretaria da Educação, o secretário Rossielli, lidera essa frente que chama-se Merenda em Casa, que é um programa de transferência de renda para as mães fazerem aquisição de alimentos. É importantíssimo, especialmente quando as crianças estão com alguma dificuldade de acesso à merenda nas escolas. E, finalmente, o programa Vacina contra a Fome, lançado pelo governador João Dória uma semana atrás, que já conta com a adesão de 436 municípios, que tem mobilizado a sociedade civil a levar voluntariamente 1 quilo de alimentos não perecíveis para apoiar as famílias em alta insegurança alimentar, em realmente déficit nutricional. Então, são 5 grandes programas bastante robustos de proteção e de combate à fome. E parabéns, governador, por mais essa espetacular captação de hoje junto ao Comitê Empresarial Solidário, junto a essa grande força do governo na aquisição de cestas de alimentos que serão distribuídas aqui até julho. Muito obrigada. Obrigado, Célia Parnes. Acabei de receber aqui a informação, nós já subimos de 1.926 bilhões para 1.929 bilhões, mais 3 milhões de reais em doações feitas agora, nos últimos 15 minutos. Lembrando que todas as doações são auditadas pela Pricewaterhouse desde março do ano passado. A Price tem uma equipe de 15 pessoas, coordenada por um diretor e sócio, que acompanha todas as doações que chegam e as que saem também, sejam em recursos, dinheiro, sejam em equipamentos ou serviços. Tudo com a auditagem da equipe da Pricewaterhouse, também
pro bono, ou seja, a Pricewaterhouse doa o tempo do trabalho dos seus auditores para garantir a transparência de todo o processo de doação que o governo do Estado de São Paulo iniciou em março do ano passado e que provavelmente até o final dessa semana deverá estar ultrapassando, Célia e Patrícia, 2 bilhões de reais. E nós, na próxima semana, daremos essa informação a vocês. Agora, a última etapa das apresentações são os dados atualizados da pandemia, com Jean Gorenstein, secretário da Saúde de São Paulo. Jean. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. São Paulo contabiliza 2.576.362 casos de Covid-19. Infelizmente, 79.447 pessoas perderam as suas vidas. Nós temos, porém, apesar de tudo que nós temos visto, nós já estamos colhendo frutos daquilo que foi feito na fase vermelha, na fase emergencial, e temos hoje, depois de 21 dias em que estávamos com taxas de ocupação superiores a 90%, estamos hoje no estado com 89,8%, a Grande São Paulo 89%. Lembrando que na semana passada nós ainda tínhamos uma taxa de ocupação extremamente elevada, que beirava 92,5%. Os internados também têm um simbolismo muito importante. Estamos com 12.941, tínhamos mais de 13.500 pessoas internadas na semana passada, mostrando claramente a redução do número daqueles que internam, e a gente sempre reforça o quanto o dado de internação mostra o momento atual da pandemia, a circulação bastante aumentada do vírus na população. Portanto, estamos reduzindo. Mesmo os órgãos reguladores estão gerenciando o menor número de casos em relação àquilo que nós víamos nas últimas 4 semanas. Estamos hoje com um índice de isolamento com 43%, sendo que na data de ontem 42%. Muito importante frisar que todas essas estratégias foram tomadas tanto pelas medidas que foram restritivas em relação ao Plano de São Paulo, mas também, sob a liderança do governador João Dória, ampliação do número de leitos nas unidades de terapia intensiva. Chegamos só no mês de março a ter 1.200 novos leitos abertos de UTI para atendimento de Covid. A preocupação, toda a estratégia que já foi dita pela secretária Patrícia Ellen, com relação a oxigênio, cilindros de oxigênio, concentradores, para que ninguém tivesse nenhuma desassistência, que nós não víssemos aqui no estado o que se viu em outras regiões do país. E também lembrando da importância da vacinação. São Paulo entregou para o Programa Nacional de Imunização, só no mês de março, 22 milhões de doses de vacina da Coronavac, a vacina do Butantan, para todo o Brasil. Próximo, por favor. Quando nós olhamos o comparativo entre as semanas epidemiológicas, nós estamos agora na 14ª, mas o comparativo da 13ª em relação à 12ª, nós tivemos uma redução de 2,4% no número de casos, as internações tiveram uma queda de 5,4%, e eu quero ressaltar que hoje, comparativamente, entre os 4 dias que nós temos de domingo até a data de hoje, comparativamente com domingo e a última quarta-feira, nós tivemos em queda de internações quase 21%, deu 20,9% de queda nas internações e uma queda de 10,4%. É claro que é muito precoce, porque a semana ainda está em curso, mas isso também nos reforça a lembrar que essas medidas restritivas tiveram um significado muito importante. Só o comparativo entre a 13ª e 12ª semana, nós tivemos aí uma elevação de 15,5%, lembrando que, comparando a 12ª com a 11ª, nós tivemos um incremento muito maior de mortes de 25%. A gente sabe que essas mortes vão diminuir mais tardiamente.
Primeiro, nós vamos diminuir internação e casos, e tardiamente, que são essas pessoas que estão internadas de forma grave nos leitos de unidade de terapia intensiva, que acabam impactando nessas estatísticas. Obrigado, governador. Obrigado, Jean Gorenstein. Vamos agora às perguntas. Eu vou elencar aqui os veículos de comunicação e, na sequência, as perguntas que virão. TV Globo News, com a Daniela Geminiani. A revista China Hoje, China Now, com Alfredo Nastari, seu correspondente no Brasil. O portal UOL, com Leonardo Martins. A Rádio CBN, com Guilherme Muniz. O portal IG, com Eduardo Esteves. E a Rádio Jovem Pan, com a Nani Cox. Começando, então, com a TV Globo News, com você, Daniela Geminiani. Muito obrigado pela presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar sobre a variante que surgiu em Sorocaba. Se então temos esse avanço que de fato é uma nova variante, uma mistura com características da P1 e da África do Sul, se a gente já sabe se ela é mais transmissível, se ela é mais grave, se de fato foi só um caso, ou se já tem outros casos no radar, queria mais detalhes sobre essa variante. Obrigada. Obrigado, Daniela. Responde Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Daniela, a publicação correspondente à descrição da variante foi depositada nos Medical Archives e ela, filogeneticamente, quer dizer, ela é um parente muito próximo da variante lá da África do Sul. Quer dizer, o interessante é que essa variante lá em Sorocaba, na pessoa que apresentou essa variante, não apresentava vínculo epidemiológico identificado com viagem ou com pessoas vindas da África do Sul. Então, isso desperta uma preocupação, porque pode ser que essa transmissão tenha ocorrido de outras pessoas e, portanto, possa caracterizar uma transmissão comunitária. Então, é uma variante que preocupa. Ela, de todas as variantes, é a que apresenta maior resistência à neutralização pelos anticorpos induzidos pelas vacinas. Quer dizer, todas as vacinas que estão sendo usadas, essas principais, apresentaram redução em termos de neutralização com relação a essa variante. Então, preocupa muito, é um momento de nós estendermos essa genotipagem, não só para a região de Sorocaba, mas para o estado inteiro, e monitorizar muito de perto se ela vai de fato se estabelecer ou não. Essa é uma pergunta que precisa ser respondida nas próximas semanas. Obrigado, Jean Gorenstein. Dani, obrigado pela sua pergunta. Agora vamos para o Alfredo Nastari, da revista China Hoje. Eu falei China Now, é China Today, desculpe, Alfredo, e passando a palavra a você neste momento. Eu também queria ter a informação, é Nastari ou Nastari? Como devo pronunciar corretamente? É Nastari. Nastari, muito bem. Então, Alfredo Nastari, você já está em tela, sua pergunta, por favor. Ok, muito obrigado, governador. Bom, a minha dúvida é a seguinte: o acordo com a Sinovac para a produção da Coronavac previa transferência de tecnologia e produção do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, aqui no Butantan até o final desse ano, depois do contrato dos 100 milhões de doses que foram invasadas com o IFA importado. Aí, recentemente, houve o anúncio do desenvolvimento da Butanvac. Minha pergunta é se a Butanvac implica no fim do acordo e da produção da Coronavac pelo Butantan, ou se ambas serão mantidas simultaneamente. E, nesse caso, qual é a expectativa de produção de doses pelo Butantan até o final do ano? Muito obrigado. Alfredo, muito importante a sua pergunta, porque permite um esclarecimento. Há algumas dúvidas sobre isso e você foi preciso na questão e a resposta será dada por Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Alfredo. Obrigado. Alfredo, a parceria com a Sinovac é uma parceria sólida. Quer dizer, nós vamos progredir não só em relação à Coronavac, mas com outras vacinas também. É uma parceria que nós temos toda a intenção de manter e ampliar. E, portanto, a produção da Coronavac será feita no Brasil a partir do ano que vem, numa fábrica dedicada a essa produção. Então, não há dúvida em relação a isso. A Butanvac é uma vacina em desenvolvimento. É o que eu tenho denominado de versão
2.0 das vacinas para o Covid. Quer dizer, uma vacina aperfeiçoada e que pode se transformar numa nova alternativa para o enfrentamento da epidemia no mundo. É uma vacina fruto de um consórcio internacional. O Butantan, nesse momento, é o maior produtor desse consórcio. Envolve universidades americanas, Mount Sinai, Universidade do Texas, outros grupos de pesquisas da Europa. Então, é uma vacina em desenvolvimento. Qual seria o papel da Butanvac? Bom, a Butanvac ela é produzida na plataforma que nós usamos para a produção da vacina da gripe. A vacina da gripe é uma das mais utilizadas no mundo. Então, essa plataforma ela existe em muitos países que produz anualmente a vacina da gripe e normalmente fica um período ociosa, né, porque a gripe ela é sazonal. Então, essa vacina, sendo uma vacina, se nós conseguirmos demonstrar a sua eficácia, a sua eficiência, ela será uma vacina de baixo custo e que poderá ser rapidamente disseminada para todas as plantas de produção que existem no mundo. Ou seja, uma alternativa viável e barata nessas condições atuais. Muitos países poderão utilizar as suas fábricas de vacina para a vacina da influenza para produzir essa vacina. Então, é uma grande esperança, sem dúvida nenhuma, mas ainda exige o desenvolvimento, nesse momento, o desenvolvimento clínico. A capacidade de produção nós temos e ela será produzida, uma vez aprovada, numa fábrica que é separada, independente da fábrica que produzirá a Coronavac. Muito bem. Muito obrigado, Dimas Covas. Alfredo Nastari, muito obrigado pela sua participação. Vamos agora aqui presencialmente com o Portal UOL, com o Leonardo Martins. Leonardo, prazer em revê-lo. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, a gente chega na sexta-feira esperando o novo anúncio do futuro do Plano São Paulo aqui no estado de São Paulo, também nas outras regiões. Há uma desaceleração em alguns índices, mas os números ainda são preocupantes, como o secretário ressaltou. Eu gostaria de saber, ainda mais pelas últimas entrevistas que o João Gabardo deu na imprensa, falando sobre a importância de manter essas restrições, o senhor estaria disposto a aceitar se o comitê propusesse ao senhor esticar por mais tempo a fase emergencial ou ao estudo já pronto para a gente ir para a fase vermelha e reduzir um pouco as restrições? Obrigado. Leonardo, não me cabe aqui fazer avaliação sobre decisão da ciência. Eu obedeço à ciência, então eu não interpreto a ciência. É como o direito. A justiça você obedece, você não interpreta. E a ciência também. Então, a resposta à sua pergunta será feita exatamente pelo nosso coordenador do Centro de Contingência, Paulo Menezes. E, se houver o desejo, complementarmente do João Gabardo. Paulo. Muito obrigado, governador. Boa tarde, Leonardo. O Centro de Contingência está discutindo a situação. De fato, nós, felizmente, conseguimos uma desaceleração. Já há esses indicadores de melhora pequena, mas é uma melhora e que deve prosseguir nas próximas semanas. E estamos discutindo a necessidade de extensão ou não da fase emergencial. Isso vai ser feito até sexta-feira. Sexta-feira nós vamos passar a recomendação para o governo, que vai decidir como encaminhar essa recomendação. É bem provável que nós continuemos com os níveis de restrição que nós temos hoje por mais algum tempo, mas vamos aguardar os próximos dias. Muito bem. Obrigado, então, Paulo Menezes. O Gabardo já se sente representado ali. Léo, obrigado pela pergunta. Vamos agora para o Guilherme Muniz, da Rádio CBN. Guilherme, bem-vindo também. Ajustando aí seu microfone. Vamos colocar a imagem do Guilherme aqui na tela. Vocês colocaram do Léo. Agora sim. Olha como você está bonito lá. Põe ele lá. Pronto. Guilherme, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu gostaria de uma análise do governo do Estado a respeito de debates que têm sido feitos em alguns municípios, especialmente aqui a capital de São Paulo, falando a respeito de um possível plano municipal de imunização, especificamente falando da inclusão de novos grupos prioritários nessa vacinação. Existe a discussão de se incluir algumas categorias profissionais, não só mais categorias profissionais, não só com o corte de idade. Gostaria de saber qual que é a análise, se há momento de se avaliar isso ou se o recorte por idade deveria ser mantido por enquanto. Obrigado. Guilherme, obrigado. Vou pedir ao Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, para responder a sua pergunta e, se necessário, com comentário ou do Gabardo ou do Paulo Menezes. Então,
Com você, Vignoli. Bom, boa tarde. Bom, a orientação a todos os municípios é que possam seguir a grade do Governo do Estado de São Paulo, do nosso Plano Estadual de Imunização. Ao longo desse período, eles têm feito com competência. Nós temos acompanhado a mobilização da Secretaria de Saúde do Estado, diariamente avançando com as cidades de todo o Estado de São Paulo. Portanto, a orientação é seguir os públicos e também as faixas etárias estabelecidas pelo Plano Estadual de Imunização. Quer fazer algum comentário? Não. Então, está respondida a pergunta do nosso Guilherme. Guilherme, obrigado. Obrigado a você também, Marco Vignoli. Agora vamos para o Portal IG, Eduarda Esteves. Eduarda, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde. Sua pergunta, vamos colocar a imagem do Eduardo ali. Isso. Boa e agora sim, sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base de um projeto que autoriza a compra por empresas privadas de vacinas contra a Covid-19 para imunizar seus próprios funcionários. Queria um comentário do governador e da equipe de saúde se essa medida, caso seja aprovada pela Câmara, seria boa para São Paulo, poderia de alguma forma atrapalhar a imunização aqui no Estado. Obrigada. Vou pedir ao João Gabardo, Eduarda. O Gabardo, como vocês sabem, médico e secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, foi também secretário executivo do Ministério da Saúde na gestão do Luiz Henrique Mandetta, e é um profundo conhecedor de programas de imunização, tanto a nível nacional quanto a nível regional. Gabardo. Boa tarde, governador. Bom, nós entendemos que, enquanto nós não vacinarmos toda a população considerada como prioritária, envolvendo os idosos, envolvendo as pessoas acima de 18 anos que apresentam comorbidades e também as atividades profissionais que se expõem mais ao risco, enquanto essas pessoas não estiverem vacinadas, nós entendemos que todas as vacinas, sendo adquiridas pelo setor privado ou pelo sistema governamental, sejam disponibilizadas através do Programa Nacional de Imunizações. Nós acreditamos que é mais justo que nós não tenhamos uma fila em que, de um lado, nós teremos pessoas com prioridade aguardando uma vacina e, de outro lado, uma população jovem, sadia, sem doenças, sem comorbidades, recebendo a vacina antes dos prioritários. Depois que nós tivermos, esperamos que até o final do primeiro semestre, essa população prioritária vacinada, ok, que as empresas possam, então, fazer aquisição de vacina, que façam, de acordo com a legislação, uma doação de parte das vacinas para o Programa Nacional de Imunizações e possam, então, ampliar a vacinação da população em geral. Porque aí nós teremos igualdade. As pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde ou as pessoas que recebem a vacina do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, já estarão sendo contempladas e não terão prejuízo, nós não teremos uma população sendo atendida na frente dos demais. Muito bem. Essa é a posição. Eduarda, muito obrigado pela sua pergunta. E agora, finalizando, Nani Cox, da Rádio Jovem Pan. Obrigado pela sua presença, Nani. Ela vai ajustar seu microfone. Vamos pôr a imagem da Nani também ali na tela. Agora sim. Nani, boa tarde mais uma vez. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Minha pergunta pode ser até para o doutor Dimas. Eu queria só entender qual que é a natureza desse problema, para esse atraso da chegada dos insumos. O que o governo chinês falou, se foi algum problema assim, e se a gente pode esperar algum outro tipo de atraso no futuro. Obrigada. Obrigado, Nani. E será exatamente Dimas Covas que vai responder você. Dimas. Bem, Nani, em princípio, por um atraso burocrático, né, a produção do IFA está pronta e estamos aguardando o desembaraço aí de documentação, né? Então, não temos nenhum outro motivo para pensar diferente disso. Voz do Dimas, porque ficou ainda assim, papum. Não tem, a terceira frase não existe, a primeira e a segunda, ele já mata o jogo de forma rápida e objetiva. Obrigado, Dimas. Nani Cox, muito obrigado também pela presença. Nós estamos aqui encerrando a nossa coletiva, repito, a coletiva de número 200. Quero de novo agradecer os jornalistas que aqui estão, elas e eles, fotógrafos, cinegrafistas, técnicos,
que estão hoje presentes, os que não puderam estar, já estiveram aqui conosco ao longo desses últimos 12 meses, e cumprimentar também os que virtualmente nos acompanham à distância, mas sempre procurando oferecer aos seus leitores, telespectadores, internautas e ouvintes a informação correta e precisa. Eu qualifico o trabalho de imprensa no Brasil, como jornalista que sou, de fundamental importância diante de um enfrentamento tão grave, tão difícil, tão dramático como esse do coronavírus. Portanto, muito obrigado por procurarem difundir informações corretas, precisas e qualificadas para os que acompanham vocês no dia a dia e hora a hora nos seus respectivos veículos de comunicação. E a você que está em casa, continue usando máscara, não faça aglomerações, se puder, fique em casa, trabalhe remotamente e siga as orientações da saúde e da medicina. Não leia notícias falsas e não aceite recomendações, observações ou exaltações daqueles que são notoriamente negacionistas, aqueles que acham que nós estamos enfrentando uma gripezinha ou um resfriadozinho. Nós estamos enfrentando a mais grave crise de saúde do mundo de toda a história. Fiquem protegidos, fiquem com Deus, fiquem bem. Até breve. Obrigado. E o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã, no mesmo horário. Até lá. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.